Pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje, né, no dia 22 de abril, nosso terceiro encontro, né? Na verdade, o nosso terceiro encontro. Nós tivemos um primeiro encontro, aí na semana subsequente foi a prova, né? Aí não foi um encontro como este aqui, né? Em que eu estava, digamos assim, presente virtualmente, mas estava lá a avaliação para vocês fazerem, né? Nosso primeiro encontro eu passei uma pequena, foram conteúdos de duas pequenas apostilas, né, com os principais pontos que seriam cobrados na aula, né? E ainda eu autorizei, né, falei que essa turma excepcionalmente poderia fazer a AV1 com consulta a este material, né? Dada aí, né, gente, as circunstâncias e tal. Nós, né, gente, a gente trabalhou nesse primeiro encontro, né, nós estamos aqui na disciplina de Sistema de Informações e Escrituração Fiscal Digital, né, que nada mais é, né, que os sistemas de informações e escrituração fiscal digital. É a forma, né, é o modo pelo qual atualmente, né, no nosso mundo contemporâneo, né, digamos assim, as empresas, né, têm organizado aí os seus tributos, né? As empresas, obviamente, né, gente, e o governo também, né? Então, assim, é um esforço do governo, né, para que as empresas possam sonegar cada vez menos, né, e também é uma forma de, digamos assim, forçar com que as empresas organizem aí a sua tributação de modo a evitar a sonegação. Eu acho, particularmente, que todo mundo sai ganhando. Infelizmente, né, gente? Infelizmente, o que acontece é o seguinte, o que eu vejo é que a gente fica com o pé atrás com essa questão de tributação no Brasil, né? Muitas vezes é pela questão, nós ficamos com o pé atrás muitas vezes com essa questão da tributação no Brasil, né? Pelo fato, o que acontece é que a gente enxerga que os tributos não são investidos naquilo que realmente importa, né? Então, é nesse sentido aí que a gente deve enxergar essa disciplina, que é a disciplina de Sistema de Informações e Escrituração Fiscal Digital. Tá? Então, dito isso, essa aula de hoje eu preparei, eu faço isso, tá, gente, com todas as minhas turmas. Sempre que eu dou a AV1, na aula seguinte eu faço a correção da AV1 em sala de aula, tá? Eu gosto de fazer isso para a gente gravar uma etapa que está se passando, né? Gravar / encerrar, né? E na próxima aula, evidentemente, a gente vai iniciar uma nova etapa. Então, bom dia, né? Estou vendo aqui, só tem um aluno na sala, é o MacGyver, chegou agora, eu já estava falando, né? Então, eu sei que essa turma tem, né? São poucos alunos e os outros já me falaram que não tem disponibilidade para assistir a aula ao vivo, mas estão assistindo a aula gravada, né? Então, eu estou gravando a aula, né? Já iniciei aqui com a gravação. Então, nós vamos fazer agora a correção da AV1. E antes, o MacGyver, o que você achou da prova, né? Você aí na qualidade de aluno dessa prova de sistemas, você achou tranquila? Olha, professora, achei razoável. Gostei, foi tranquilo. Entendi. Foi Você fez dentro do. dentro daquilo que foi falado. Mas Sim, você sim. fez a prova com consulta?
Ah, sim, no nosso material, no caso, né? É isso, Porque isso. tinha alguns conceitos ali que tinha que fundamentar, né? Aham, E não. aí era necessário ali ter citar algum artigo ou Não, beleza. Então tá, então ótimo. Eu estava falando, né, eu estava falando antes de você entrar na sala aqui, no ambiente virtual, que a importância da gente ter, né, essa noção de tributação, essa noção geral para essa disciplina. Porque essa disciplina, né, o Sistema de Informações de Escrituração Fiscal Digital, nada mais é uma forma que o governo encontrou, né, para estar aí, digamos assim, organizando os dados tributários, de modo que os tributos sejam devidamente pagos pelas empresas e, obviamente, né, consequentemente, essa organização vai refletir na empresa também, porque a empresa tem que se organizar para estar, digamos assim, sonegando o menos possível para estar fazendo o pagamento desses tributos de modo correto, né? Aí o que eu estava falando é porque isso não é ruim para o país, né? Para o país, de um modo geral, não é ruim. O problema é que nós, brasileiros, sabemos que os nossos impostos, os nossos tributos, o nosso dinheiro, ele não é bem administrado pelo setor público, né? E isso aí que causa indignação. Que aí, né, o que a gente tem falado aí, já falei em outras aulas, é que se fosse o recurso fosse utilizado de forma correta, todo mundo pagaria imposto com muito mais satisfação, né? Um negócio desse aí, uma organização dessa aí, que levaria mais dinheiro para os cofres públicos, e se fosse bem utilizado, todo mundo pagaria com muito mais satisfação, contribuiria muito melhor, né? Então vamos lá, vamos para a correção da avaliação aí. Então, ó, questão 1. Tendo em vista o que dispõe o Código Tributário Nacional, é certo afirmar que, como regra geral, os tributos, aí tá a letra A, né, são compulsórios, podendo a sua obrigatoriedade advir da lei ou do contrato. Tá errado, né? Porque os tributos eles são compulsórios, tá certo, mas a sua obrigatoriedade ela só pode advir da lei, né? Tributo é regido aí pelo princípio da legalidade. Então, a gente só paga tributo que tiver ali previsão legal. Contrato não, porque contrato é uma questão aí de remete, né, a um acordo entre particulares, né? Então, eu não posso fazer um acordo aqui com o MacGyver, por exemplo, né? Com o MacGyver imortal, torcedor aí do time que saiu na fase de grupos, né? Antes da fase de grupos, né? O time assim que demonstra não ser muito grande, né? Consequentemente. Ai, tô brincando, mas assim, a gente não pode fazer aqui um acordo entre particulares falando que você vai ter que me pagar tributo. Não existe isso, tem que ser questão legal, tá? Só pode advir da lei. A letra B. Podem ser pagos em pecúnia, in nature ou in labore. Não, né? Tem que ser pago só em pecúnia, né? Labore é trabalho e natura aí seria mais ou menos em mercadoria. Não pode, é só em dinheiro. São cobrados mediante atividade administrativa, a qual pode ser vinculada ou discricionária. Não, tem que ser sempre vinculada. É muito interessante, gente, essas questões, porque o que eu tenho falado também em outras turmas, OAB, os concursos públicos, eles se utilizam muito desse tipo de questão aqui. É um tipo de questão que você não... A gente está fazendo aqui uma prova de
sistema de informações sobre código tributário, mas a gente acaba tendo que ter conhecimento de outras disciplinas aqui, né? Então a gente tem que entender um pouco dessa questão administrativa, né, do Estado, né? Por quê? Vinculada é aquela que é ligada à lei e discricionária é aquela que o administrador ali, o poder público, tem certa margem de escolha. E no tributo ele não tem essa margem de escolha. Por quê? Como o tributo ele só pode vir da lei, ser decorrente da lei, não dá escolha. Se tiver na lei, o cara tem que cobrar o tributo, né? Se não tiver na lei, ele não pode cobrar e pronto, né? É simples assim, tá? Tem por fato gerador uma situação jurídica abstrata, não sendo possível vincular o tributo a qualquer atividade estatal específica. Pode sim, tá? Vincular a uma atividade estatal específica. Então, tem como, às vezes, a gente... igual, por exemplo, né? O IPTU é Imposto Territorial Urbano. Quer dizer, é uma questão ali que vai ser utilizado para essa parte urbana, né? E a letra E, podem incidir sobre bens e rendimentos decorrentes de atos ilícitos, embora não possam ser utilizados como sanção. Essa está corretíssima, né, gente? Então, por exemplo, a pessoa ela tem lá um dinheiro proveniente do tráfico de drogas, né? Vão colocar que o MacGyver é um grande fornecedor aí de produtos ilícitos aí para o litoral gaúcho, né? Está vendendo aí nas festas raves e tal, né? Aí todo mundo fala, não, vamos lá no MacGyver Imortal que ele tem uma farinha da boa, né? E o MacGyver vai pegar esse dinheiro e vai colocar no banco lá, né? Vai estar colocando no banco. Aí vão colocar que ele coloca 100 mil no banco e ele vai fazer uma movimentação com esses 100 mil, vai pegar e vai transferir para outro banco, por exemplo. Aí essa transferência incide um tributo, estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, que considerando que na lei fala que a transferência entre bancos tem que pagar uma taxa de 5% do valor total, por exemplo, né? É um tributo, né? Isso seria um tributo. Eles não querem nem saber se o dinheiro é proveniente de tráfico ou não, eles vão cobrar e pronto, entendeu? O MacGyver também não vai lá reclamar, né? Vai falar assim, tá tomando meu dinheiro aí, eu tô vendendo droga, custando para vender, pegando esses noiados aí e tal, entenderam? Então, assim, né, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se o dinheiro é sujo ou não, tem até um brocado romano que fala sobre isso, né? Que na época de Roma eles incidiram lá um tributo sobre... É como se fosse hoje o departamento de esgoto de Roma. Aí teve um membro lá da corte romana que falou assim, nossa, que nojento cobrar imposto de tributo. Aí o cara foi, o imperador lá pegou a moeda e falou assim, cheira essa moeda. Ela tem cheiro de merda? Não. Então, assim, não importa de onde que está vindo o dinheiro. Importa que é dinheiro. Isso aqui é dinheiro. Não importa de onde que está vindo. Tipo assim, né? Desculpa a palavra, se é da bosta ou se não é. O importa é que está vindo o dinheiro, né? Então, é mais ou menos nesse sentido aí, tá? Então, beleza. A questão 2. Então, na letra 1, na questão 1, a alternativa correta é a letra E. Lembrando, gente, que quando eu vou organizar lá a avaliação, pode ser que haja uma... pode ser não, né? O sistema da SENEC, ele mistura as questões. Então, às vezes, eu estou falando aqui que a letra E... Mas na avaliação lá, essa questão que estava certa, ela estava na letra C, tá? Mas o que importa é o enunciado aí. Então vamos lá. Agora questão 2. É de responsabilidade da administração pública regular a prática de ato ou abstenção de fato por meio da limitação ou regulação de direito, interesse ou liberdade. Para essa finalidade, utiliza-se
Então, é a taxa de polícia, né? A alternativa aí, gente, é a letra C, né? Por quê? Vai limitar aí, né, gente? Que a administração pública vai estar fazendo, né? Vai estar limitando ali determinadas questões através de uma taxa, e essa taxa é conhecida como a taxa de polícia. Então, por exemplo, né, deixa eu pensar num exemplo aqui de taxa de polícia. Aquela taxa de funcionamento, não seria? Do comércio? Exatamente, o Magari, a taxa de licença, de funcionamento. Então, se você vai funcionar lá, vai montar um açougue, né? No centro aí de Osório. Aí você vai ter que pagar uma taxa ali de funcionamento, de localização, uma taxa para vigilância sanitária, né, para estar mantendo ali o seu ambiente limpo e tal. Então, exatamente isso. Muito bem. Tá? E tá, né, se encaixa perfeitamente aí no conceito, né? Tá limitando, regulando o seu direito, né? Por quê? Tipo assim, ó, você pode montar o açougue, tudo bem, mas desde que ele atenda aqui as especificações, né, da vigilância sanitária e tal, e mediante esse pagamento dessa taxa aí. Justamente, muito bom. Questão 3. No Brasil, um determinado município foi beneficiado com as seguintes obras no ano de 2017. Então, construção de uma fábrica de laticínios por um grupo econômico privado, cuja produção será destinada à exportação e que acabou por gerar centenas de empregos para os munícipes, aumentando sensivelmente sua renda e valorizando os imóveis próximos à fábrica. Implementação de uma escola e de um posto de saúde em bairro de periferia, por iniciativa do governo estadual, os quais implicaram valorização dos imóveis localizados em sua proximidade. Construção de um porto fluvial pelo governo municipal para escoar a produção de laticínios que serão produzidos nos municípios, o que acabou por valorizar os imóveis que circundam este porto, em um raio de 2 km. Construção de uma balança rodoviária de cargas em rodovia municipal para evitar o trânsito de veículos com excesso de peso nos limites do município. Então, com base nessas alternativas aí, né, gente, quais que estão corretas, né? Qual aí que está correta? É a 3, né? É apenas a C. Isso, exatamente. Apenas a alternativa 3. Por quê? Construção de um porto fluvial pelo governo municipal para escoar a produção de laticínios que serão produzidos no município, o que acabou... Eu acho que essa questão está incompleta, viu? É porque aqui o imposto, ele tem um nome específico. É a contribuição de melhoria, né? Contribuição de melhoria, exatamente. Então, assim, ele pode ser cobrado, né? Esse imposto, essa contribuição de melhoria, ela pode ser cobrado quando o governo, tá? E é só o governo municipal, isso é bom, né, enfatizar aqui, porque é um imposto municipal. Então, não é por isso que a alternativa tem aí, inclusive, uma obra feita pelo Estado, mas a obra do Estado ela não implica na contribuição da melhoria. Então, a alternativa correta aí é a C, porque foi o município que fez essa obra que valorizou. Então, é nesse sentido aí que está a questão, tá? E as outras duas é de iniciativa privada, no caso, né? Exatamente. As outras duas é de iniciativa privada e, consequentemente, não entraria aí nessa questão da contribuição da melhoria, tá? Então, assim, isso aí tem que ficar muito atento, né? Porque é igual... Vocês imaginam, tipo assim,
às vezes tem um condomínio, um prédio, né? Um prédio assim gigantesco ali de, vamos pôr aí, 40 apartamentos. Aí, a depender ali, né, se fizer uma obra ali perto, né, e eles estiverem cobrando a contribuição de melhoria, pode ser que aumente o condomínio desse prédio de modo significativo, né? Para quê? Para estar pagando essa contribuição de melhoria. Então, cabe ao jurídico do condomínio avaliar ali direitinho se este imposto vai incidir ou não. Se a obra que foi feita ali para valorizar os apartamentos, ela se encaixa aí nessa questão da contribuição de melhoria. Então já teve grandes debates jurídicos, né, no âmbito aí do Poder Judiciário envolvendo essa questão, justamente nesse exemplo que eu estou dando aqui, né? Porque às vezes constrói ali, faz uma obra ali próximo a algum prédio, algum condomínio ali, e aumenta ali o imposto daquela região. Aí quando vai ver, fala assim, opa, mas essa obra aqui foi feita pelo Estado e o município está fazendo aqui a cobrança de contribuição de melhoria, né? Então aí o município chega e fala, não, mas nós fizemos em parceria, eu também entrei com dinheiro. Então, assim, são questões que geram grandes debates jurídicos aí. Tá? Só, gente, que é óbvio que, né, na nossa disciplina aqui, isso é importante enfatizar, eu estou querendo que vocês, que eu acho realmente muito importante, né, que vocês tenham essa noção geral de tributo, né? Aqui nós estamos passando aqui numa noção geral de tributo. Até mesmo porque é óbvio que para o contador é de suma importância você saber aqui a origem, o motivo pelo qual o tributo é cobrado, a forma como o tributo é cobrado, né? Como que se o tributo pode ser cobrado apenas por meio de lei ou não. Então, assim, é de fundamental importância vocês terem essa noção aí, né? Porque para vocês analisarem questões contábeis. Porque chega o cliente lá e tal, vocês tendo essa noção de tributo, você vai falar, opa, esse aqui não pode não, no seu caso, né? Vão fazer um planejamento tributário? Vão. Então, isso pode, isso não pode, isso pode por causa disso, isso não pode por causa daquilo, né? Então, por isso que eu quis passar para vocês essas duas primeiras apostilas antes de nós adentrarmos necessariamente na questão mais específica da disciplina, tá? Então, vamos lá. Para a questão 4 da prova aí. É sabido que a Constituição Federal atribui competência a determinados entes federados para instituir contribuições de natureza diversa. Dessa forma, as contribuições, né, para custeio do regime previdenciário de servidores públicos estatutários, em benefício desses servidores, poderão ser instituídas pelos municípios. Está correta, né, gente? Então, o município pode fazer o quê? Fazer uma cobrança ali em cima do salário do servidor estatutário, né? Que é o servidor aí que não está no regime da CLT, é esse regido aí pelo regime de concurso público, né? Então, é óbvio que o município pode fazer uma contribuição em cima desse salário justamente para custear a previdência desse servidor, né? Para lá na frente, o servidor que aposentar ter o direito ao recurso dele ali garantido, tá? Agora vamos lá. Questão 5, né? Em relação ao tributo, marque a opção correta. É vedado o pagamento de tributos com títulos da dívida mobiliária. Está errado, né? Essa aí não é correta. A vontade do sujeito passivo é irrelevante na relação tributária. Tá certíssima, né? Igual a gente já falou, é uma questão compulsória, né? Por isso que na disciplina lá de planejamento tributário, né, eu coloquei lá
no exemplo, né, o MacGyver Imortal chegou lá e falou: eu não concordo, eu quero montar um negócio, mas eu não concordo com o pagamento de tributo. O que eu queria que fosse respondido ali? Meu amigo, você não tem que concordar não, rapaz, entendeu? Você faz igual seu time, você coloca a viola no saco e vai para casa. Não foi assim que o Grêmio fez? O Grêmio, o Grêmio perdeu lá e não teve que voltar. Foi mais ou menos isso, não foi? Então, Foi triste, mas foi. agora já está com técnico novo, né? Tá com o Thiago Nunes, né? Mas o Thiago Nunes eu estava vendo, ele já trabalhou no Grêmio, né? Ele tem uma história na base do Grêmio, né? Sim, já trabalhou já. Ele é de Santa Maria, Thiago Nunes. Ele é gaúcho? Sim. Ah, eu não sabia, não. Eu achava que ele era paranaense. Isso eu não sabia, não. Muito bom. Mas, assim, um dos maiores jogos de futebol que eu tenho conhecimento é a Batalha dos Aflitos, né? Que foi o jogo do Grêmio e Náutico, que o Grêmio tava com 3 homens a menos, ou 2, não sei, né? Acho que 3, né? E 3. e naquele ano subiu, né, para a primeira divisão. Tava na segunda e subiu. O técnico era Mano Menezes. O técnico do Grêmio. Tava começando, né? Mas vamos lá. Então vamos dar sequência aí. Então é a letra B, porque o sujeito passivo é irrelevante, gente, né? A vontade do sujeito passivo ela é irrelevante, né? Agora a questão 6, aí a gente já vai passar para um tributo específico, né? Porque, vamos lá, no que diz respeito ao chamado empréstimo compulsório, assinale a opção correta. Aí a alternativa A. É possível, no que diz respeito a tal tributo, que a forma de sua restituição ao contribuinte não se dê em espécie, mas sim em cotas de fundos oficiais ou em ações do poder público, podendo ser instituído por meio de medida provisória dada à urgência. Está errado, né? Ele não pode ser restituído aí, só pode ser restituído em espécie, tá? Isso a gente tem que ter na cabeça, né? Tributo ele só pode ser pago em pecúnia, tá? E a letra B. No seu aspecto mais relevante é a restituibilidade, né? Ou seja, restituição. Podendo-se falar em uma simultaneidade de deveres, um para o contribuinte, que é o dever de pagar, outro para o fisco, que é a devolução da quantia paga. Tá certo, né, gente? Essa alternativa aí tá certa. Então, o empréstimo compulsório vai ser ali um tributo, um imposto que será pago em dadas situações de urgência, né? Então, teve lá um estado de calamidade pública, o governo precisou de um dinheiro ali, ele vai instituir esse tributo, mas, né, com a condição de que depois ele irá restituir este valor. Então, a alternativa correta aí é a letra B, tá? A questão 7 é: marque a opção que apresenta elemento estranho ao conceito legal de tributo. Prestação compulsória, está correta, né? Prestação pecuniária, corretíssima. Prestação cobrada mediante atividade administrativa vinculada, está corretíssima, né? Por que é atividade administrativa vinculada? Porque tem que ter previsão na lei. O cobrador de tributo ali, ele tem que basear a sua cobrança na lei, né? Prestação instituída em lei, letra D está certíssima. E a letra E, prestação com natureza de sanção, está errada, né? Então, a correta aí seria essa, prestação com natureza de sanção. O tributo não possui natureza de sanção, tá? Questão 8. A determinação da natureza jurídica específica do tributo, de acordo com o Código Tributário Nacional, decorre especificamente.
Da denominação, não, né? Da destinação do produto da arrecadação, também não. Da fixação do agente arrecadador, não. Do fato gerador da respectiva obrigação, certíssimo, né? É a letra D, que está correta aí, né? Então, o fato gerador que vai ser. Então, por exemplo, se você comprou ali um imóvel, né? Você automaticamente tem que pagar o IPTU, né? É a natureza. O fato ali de você ter comprado um imóvel vai ter como consequência o pagamento daquele imposto específico. Você comprou um veículo, né? Você vai ter que pagar o IPVA. O fato de você ter comprado o veículo vai enquadrar ali na necessidade de você pagar o IPVA. É isso aí, o fato gerador, né? Qual foi o fato gerador? A compra do imóvel ou a compra do carro, né? A questão 9, né? Também eu quis trazer essa questão aqui para essa disciplina, por quê, né? É possível aferir que o direito tributário e o direito administrativo se relacionam, né? Então, gente, por quê? A questão do tributo, ela passa aí preponderantemente por esses dois ramos, né? Que é o direito tributário, né? E o direito administrativo. Que o direito administrativo vai ser ali, o direito tributário vai estar ali as normas que incidem sobre o tributo, a forma de cobrança, essa questão. E no direito administrativo vai ser como a administração vai exercer esse poder de cobrar, né? Vai falar, opa, como que a administração vai exercer esse poder, né? Vai colocar ali o cobrador de imposto, como que vai ser feito isso aí na prática, né? Então, os dois ramos se relacionam, né? Compartilham de princípios comuns, né? O principal princípio aí é o princípio da supremacia do interesse público, né? Porque nas relações entre poder público e poder particular, incide o poder da supremacia do poder público, né? Nessa questão, por exemplo, da cobrança ser obrigatória, né? Isso aí é o quê? Nada mais é do que a supremacia do poder público. Falar, opa, você aqui não tem que falar se concorda ou se não concorda não, meu amigo. Você tem que pagar e pronto, né? Eu, Estado, estou te cobrando e você tem que pagar. Não te cabe questionar, né? Então, é muito interessante essa questão aí. E a questão 10, né, o município de Unai, por meio de atuação conjunta do Fisco Municipal e da Secretaria Municipal responsável pela fiscalização sobre estabelecimentos comerciais neles situados, atuou um restaurante sob o fundamento de que não estava recolhendo o ISSS sobre a prestação de serviço de preparação de alimentos e atendimento dos clientes nas mesas. Ademais, também se verificou que o restaurante não recolhera no último ano a taxa anual de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais, sendo, portanto, atuado por este fato. Diante desse cenário, responde o seguinte questionamento. Para a exigência da referida taxa anual de licença, é necessário que o município exerça efetivamente atividade de fiscalização sobre estabelecimentos comerciais ou basta que o faça potencialmente? A resposta deve ser fundamentada. A mera citação do dispositivo legal, eventualmente aplicada à espécie, não confere pontuação. Então, tem aqui, né, a resposta aqui é que o município, o padrão de resposta seria, né, que o município tem que exercer de modo efetivo o poder de polícia, tá? E não meramente de forma potencial. A fundamentação é o artigo 145, inciso 2 da Constituição, ou o artigo 77 caput do Código Tributário Nacional, tá? Então, o padrão de resposta seria isso aí. Espero que essa avaliação tenha abrido a mente aí, né, da turma para essa questão de tributação, essa noção geral de tributo, tá?
Na próxima aula, impreterivelmente, nós vamos adentrar especificamente na nossa disciplina. Eu vou passar um material, tá? E a gente já vai começar a trabalhar especificamente. E você, MacGyver, a gente se encontra mais tarde aí, né, na aula de planejamento tributário, se Deus quiser, tá? Tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar aí pelo AVO ou pelo WhatsApp. Uma ótima quinta-feira aí, fiquem com Deus. Um abraço, viu? Até mais. Abraço, até mais. Até mais, tchau.